Ai, Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor esteja com todos hoje, para todos sempre. Amém. Assim diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, no seu verso 14. Disse que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas a minha pergunta é: mas como é que posso ser guiado pelo Espírito de Deus se eu não conheço a Deus? Antes, porém, tu tens que conhecer a Deus. Após conhecer a Deus, receber o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, único Salvador da sua vida, conhecer a Deus, depois de conhecer a Deus, é daí onde você vai começar a entender as coisas desse reino. Meramente receba o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, único Salvador da sua vida. Porque para o homem entender, ou seja, para o homem entender que todos que são guiados pelo Espírito, ou seja, para o homem ser guiado pelo Espírito de Deus, é necessário que o homem reconheça quem é Deus e conheça quem é Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus recebe a todos quanto o ama. Então, disse que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus, torna-se filho de Deus quando começa a seguir o Senhor Jesus Cristo. Quando você deixa o Senhor Jesus Cristo fazer morada em você, você torna-se filho de Deus quando você entende que nada, a sua vida só pertence a quem? Pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que agora a sua vida quem manda é o Senhor Jesus Cristo. O teu caminhar quem manda é o Senhor Jesus Cristo. O teu falar quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Então a sua vontade agora é a vontade do Pai. No que quer dizer, aí você já está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Deus nunca vai guiar um homem carnal. Deus nunca vai guiar um homem. Deus nunca vai caminhar com um homem que não entenda as coisas dele. Por isso, meramente, você tem que se achegar a Deus para entender estas maravilhas em nome do Senhor Jesus. Disse que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito é algo. O Espírito Santo habita num corpo, um corpo, um corpo onde há a redenção, onde o homem se rende ao Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito tem a oportunidade de se assentar sobre este corpo. O Espírito nunca vai se assentar num corpo onde um homem não se rende ao Senhor Jesus Cristo, onde um homem não reconhece os teus erros, ou seja, não recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Por isso que os amados que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são filhos de Deus, são aqueles todos que receberam o Senhor Jesus Cristo na sua vida. São aqueles todos que caminham com o Senhor Jesus Cristo. São aqueles todos que entendem as coisas do reino de Deus. Por isso, em Romanos, capítulo 8, no seu verso 14, disse que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se tu ainda vives no pecado, você não é filho de Deus. Se tu ainda andas a mentir para as pessoas, tu não és filho de Deus. Filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. E no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo 2, no seu verso 1 de Coríntios, capítulo 2, no seu verso 12, diz que mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. No que quer dizer que o Espírito que faz guiar um homem para os caminhos retos é o Espírito que provém de Deus. No que quer dizer que o mundo nunca vai oferecer um Espírito que pode fazer com que um homem caminhe nos caminhos retos, puros. Isso é mentira. No que quer dizer, todos, não quer dizer, mas não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. O Espírito que provém de Deus é um Espírito que purifica, é um Espírito que sonda, é um Espírito que faz guiar o homem para caminhos retos. Disse: guia-me para os seus caminhos, porque os meus caminhos
são ilícitos. Tu és meu escudo, a minha força, o meu pastor e nada me faltará. O que quer dizer que o homem, quando é guiado pelo Espírito de Deus, a visão dele é uma visão ampla, uma visão onde ele consegue contemplar umas coisas tão tremendas sobre a vida dele. Por isso que disse que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você tornará-se filho de Deus quando começar a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, quando você começar a entender as coisas do reino dele, em nome do Senhor Jesus. Você só será filho de Deus quando você se render ao Senhor Jesus Cristo. Você só se tornará filho de Deus quando você entender que nada, a sua vida só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você somente se tornará filho de Deus quando você deixar tudo para trás e decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os quais não se inclinam para as coisas carnais, mas coisas espirituais, os quais não caminham na vaidade, mas sim na sinceridade e na palavra de Deus, os quais são bem-aventurados, os quais são felizes, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por isso que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, o pecado não tem domínio sobre eles. Por isso que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, a maldição não tem domínio sobre eles. Por isso aqueles todos que são guiados pelo Espírito de Deus, os caminhos deles, só Deus sabe. Por isso você, meu amado, se você hoje receber o Senhor Jesus Cristo, tornará-se uma nova criatura. Depois de se tornar nova criatura, irás entender que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Para ser guiado com o Espírito de Deus, é necessário que você deixe as coisas ilícitas para trás. Levar essa magnitude de Deus sobre a sua vida. Deus viver em você, você nele. As coisas começarem a acontecer de uma maneira tão tremenda. Por isso que o amado Paulo disse que todos que são, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, por causa do Espírito ser santo, por causa do Espírito ser um Espírito puro e um Espírito verdadeiro, consolador, um Espírito que traz amor, paz, longanimidade. Então, meu amado, você se receber o Senhor Jesus Cristo hoje, a sua vida vai mudar por completo, a sua vida vai ser transtornada para uma nova glória, de ser uma nova criatura e conhecer a magnitude de Deus. Por isso que nós não fomos chamados para viver no pecado, fomos chamados para viver como Deus aqui na terra. Por isso que disse como o amado Paulo disse que nada, meu amado, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que fazem a vontade do Pai, esses são filhos de Deus. Os quais não nasceram da vontade do varão. Portanto, agora, por isso que disse no capítulo 8, no seu verso 1, disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No que quer dizer que aquele todo que anda segundo o Espírito de Deus, este é filho de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Logo, quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, as coisas naturais começam a te deixar para trás. Você começa a viver sobrenatural aqui na terra. Disse como? A oração do Senhor Jesus Cristo disse como? Disse que, portanto, orai assim. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra. Diz assim na terra como no céu, no que quer dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus vivem os seus aqui na terra, eles começam a viver, parece no céu. Assim no céu como assim na terra como no céu. As coisas que acontecem lá no céu começam a acontecer aqui na terra sobre a vida dele por causa de receber o Senhor Jesus Cristo. Meu amado. Por isso, a sua vida vai mudar somente quando você receber o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida.
O amado disse que nada. A declaração máxima tem que ser esta. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pode certificar em Romanos capítulo 8, versículo 14, disse, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus não pecam, não tropeçam. Mamado. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito começa a lhes mostrar qual caminho eles poderão começar a caminhar ou seguir. Por isso, você hoje, quando receber o Senhor Jesus Cristo, sua vida vai mudar por completo em nome do Senhor Jesus. Mas também a minha questão é: como é que você vai viver essas coisas se você não conhece a Deus nem quer saber de Deus? Como é que você vai conhecer a Deus se você está a endurecer o seu coração? Então, por isso, você tem que deixar Deus mexer contigo ou tocar o teu coração. Deixa a palavra de Deus fazer mudança na sua vida. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus fazer morada em você, em nome do Senhor Jesus. E você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. E quando você começar a ser guiado pelo Espírito de Deus, vai entender que todo feiticeiro, todo macumbeiro, todo curandeiro não tem mais poder sobre a sua vida. E todo demônio, todo Satanás não terá mais domínio sobre a sua vida. E a sua vida vai ser uma vida de glória. Você vai estar a resplandecer. Disse como? Disse no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E se ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz. E a luz era a vida dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. No que quero dizer? Quando você receber o Senhor Jesus Cristo, essa luz que resplandece nas trevas, basta resplandecer. Todos aqueles que estavam contra você vão cair por terra e vão dizer: esse trouxe que glória para nós. Será que esse é aquele mesmo que nós conhecemos? Por isso, meu amado, receba o Senhor Jesus Cristo hoje em nome de Jesus. A sua vida vai ser mudada por completo. Portanto, agora nenhuma condenação há para você. Nenhuma condenação há para ti. Você não será condenado quando receber o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, você não será condenado porque não haverá mais condenação. Quase não há condenação para ti. Porque você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não faz a vontade da carne. Você não se detém nos caminhos dos escarnecedores. Você não senta nas bancadas para beber. Você não senta nas ruas para se prostituir. Você ainda até hoje está inclinado nisto. São guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é um filho de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus por intermédio da palavra de Deus. Você está livre por causa da palavra que te libertou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E obrigado pela sua atenção em nome do Senhor Jesus. Você já não é mais escravo do pecado. Você já está livre em nome do Senhor Jesus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A glória resplandece sobre ele. A magnitude resplandece sobre ele. E o rosto deles começa a brilhar. Começa a resplandecer. Por causa do que? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, a iluminação divina é sobre ele. A partir dos cabelos dele até as plantas dos seus pés, em nome do Senhor Jesus. E obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus te acompanhe todos os dias. E amém.